Pessoal, no último ano eu faturei mais de R$1 milhão trabalhando 100% online. E isso precisando apenas de um computador ou de um celular e de uma conexão com a internet. Você quer aprender como que você também pode fazer isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Vamos começar esmiuçando por aqui, ó. O André Cavalcante vai contar pra gente. Empate, né, André? Na estreia, 1-1 com o São Caetano. Ficou claro ali, o lado esquerdo um pouco mais defasado, não é à toa que estão de olho no Arana. O que você traz nessa manhã de hoje de treino pra gente? Pois é, Daniela, foi um tropeço se a gente analisar apenas o resultado, né? O Corinthians jogando em casa para 31 mil pessoas, apenas 1-1 contra o São Caetano, mas pelo jeito que foi o jogo, buscando o gol no último lance da partida, ficou aquela sensação de empate com sabor de vitória, mas com muita coisa para evoluir, sim. O Carille, inclusive, comentou a respeito disso. Sornosa ainda se entrosando ali pelo lado esquerdo, devendo um pouco, jogando um pouco abaixo do que é esperado para o meio equatoriano, mas pelo menos o Fábio Carille saiu satisfeito, principalmente com o sistema defensivo da equipe, e aí ele deve arrumar, organizar passo a passo o time de trás para frente, começando pela defesa, como é bem o estilo do Fábio Carille. Na atividade de hoje, como eu disse, Mauro Bocelli e Manuel já trabalharam duro, trabalharam para valer, são os reforços corintianos que a torcida está ansiosa para saber quando vão estrear, mas a estreia dos dois não deve ser nessa quarta-feira contra o Guarani em Campinas, devem ser programadas essas estreias para o próximo sábado em Itaquera contra a Ponte Preta. Para o jogo de quarta-feira, o Carille deve repetir a mesma equipe que empatou ontem contra o São Caetano e aí no próximo final de semana mexer bastante na equipe e dar oportunidade para os reservas jogarem logo pela primeira vez com a camisa corintiana. A gente falou aqui um pouquinho desse empate contra o São Caetano, né? Vamos ouvir alguns trechos do que disse o Fábio Carille sobre essa primeira análise do Corinthians versão 2019. Olha, para mim, independente do resultado, não apaga aquilo que a gente tem que melhorar ou que a gente tem que continuar trabalhando, né? Para mim, eu ganho o jogo de 2-0, eu quero estar melhor para outro jogo, eu perco, eu sempre, eu e minha comissão, eu cobro muito para que a gente não olhe resultado e desempenho, né? Então, uma coisa é outra. Então, o gol que a gente fez ali não vai mudar nada o meu pensamento. Se tivesse perdido de 1-0, meu pensamento ia ser o mesmo. Mas eu acho que ele está muito positivo, né? Pelo tempo de trabalho, do tempo que eu estou aqui, muitas mudanças para o início, né? Jogadores chegando ainda que precisam estrear, então nesse início aqui a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, a gente tem que ter bastante maturidade para não se perder nesse momento, né? Então, ressaltar muito mais coisas positivas do que negativas para o início de trabalho. Sim, é claro que o empate ele é muito melhor do que uma derrota, né? A gente não tem nem como questionar isso. O que eu disse na questão aí da pergunta do nosso amigo ali é que não é o gol que vai mudar. A gente podia ter ganho de 3-0 e a gente ia cobrar aquelas coisas que tem que melhorar. Mas é claro que é um alívio, a explosão, gol tipo Corinthians, né? De viradas, de buscar resultados no final. É claro que a gente sai bastante satisfeito também com o ponto. Tá aí, portanto, a palavra do técnico Fábio Carille. Eu falei em semana decisiva fora de campo, né? O Corinthians quer fechar o seu grupo, o seu plantel para 2019 e tem reforços importantes que podem pintar. Só para a gente atualizar as informações a respeito de Guilherme Arana, de Wagner Love e também do Luan. A situação do Guilherme Arana deve ser uma compra do Corinthians, deve ser um investimento grande aí, beirando os 20, talvez chegando até os 30 milhões de reais junto ao Sevilha da Espanha, mas o Corinthians querendo parcelar essa compra em vários meses, por um período maior, para não pagar de uma vez só. O Sevilha não está gostando muito da ideia, mas o Corinthians está determinado nessa contratação e o que a gente acompanha de informações do staff do Guilherme Arana é que ele quer sim voltar a vestir a camisa do Corinthians. Está assim a situação do Guilherme Arana. Sobre o Wagner Love, 6 meses de salários é o que deve o Besiktas ao Wagner Love, que deve conseguir uma liberação ainda esta semana. Quando ele conseguir a liberação, o Corinthians vai apresentar uma proposta. Essa proposta deve ser muito boa, com valores bons para o mercado brasileiro, de salários bons para o Wagner Love. E a comissão técnica corintiana, o Fábio Carille, gostam muito desse jogador. Mas ontem o Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, deu o recado ali de que o Corinthians também não vai entrar em leilão. Mas
vai apresentar sim a proposta para ter o Wagner Love. E a respeito do Luan, para a gente fechar o noticiário fora das quatro linhas do Corinthians, o Luan interessa e não é de hoje. O Corinthians tentou fazer uma troca envolvendo o Cleison, que não deu certo, e agora a situação de momento, uma possibilidade de troca envolvendo o Romero. O Romero iria para o Atlético Mineiro e o Luan viria a defender o Corinthians. E precisa equacionar essa parada, porque o Romero tem contrato só até o meio deste ano, até julho de 2019, e o Luan tem um contrato bem mais longo com o Atlético Mineiro. Então o Corinthians pode ter que desembolsar uma quantia, mas também não está descartando essa possibilidade. O Fábio Carelli quer sim contar com o Luan para esta temporada. Amigos do Central Fox, daqui do CT Joaquim Grava, eu devolvo a bola para vocês aí no estúdio. Boa, André. Bom, né? Porque o Romero parece que tá meio sem clima mesmo no Corinthians. Esse contrato vencendo no meio do ano. Tudo indica que se não for pro Galo, algum outro time, ele vai.